Sejam bem-vindos. Então, nessa aula, a gente vai conversar a respeito do esmalte especificamente, aonde a gente vai tratar a respeito das características gerais dele. Nós vamos falar um pouco a respeito do desenvolvimento desse esmalte, como que ele se dá, num processo que a gente chama, então, de uma forma mais específica de amelogênese. E no final a gente vai comentar a respeito da estrutura desse esmalte propriamente dito. Como nós vimos lá na odontogênese, a porção orgânica do esmalte ela é secretada pelos ameloblastos. Mas essas células elas são perdidas a partir do momento em que o dente ele erupciona na cavidade oral. Se eles são perdidos, o esmalte, se ele sofre algum tipo de dano, seja ele de qual natureza for, ele não vai conseguir ser renovado. Nesse contexto, então, o nosso corpo ele teve que lançar mão de uma forma de tornar esse esmalte o mais rígido, o mais sustentável que ele conseguisse. Por quê? Porque ele vai ser secretado uma única vez e a partir do momento em que ele sofre algum dano, não tem mais como reparar esse dano, porque as células que secretam a matriz orgânica, elas não estarão mais naquela estrutura. Dessa forma, então, o esmalte ele vai ter uma complexa organização estrutural e vai ter um alto grau de mineralização, para tentar, em parte, suprimir essa ausência dos ameloblastos na sua estrutura e, portanto, a incapacidade, né, de se regenerar. Então, para compensar essa limitação intrínseca que nós acabamos de falar, que é não ter as células secretoras da sua porção orgânica, que são os ameloblastos, presentes para reaver qualquer tipo de injúria que aconteça, o esmalte ele detém como característica uma extrema dureza. E essa extrema dureza dele está associado ao alto teor de mineralização que ele detém. Inclusive, ele é o tecido mais mineralizado do nosso corpo. Além disso, também está associada à forma com que a organização do esmalte ela se dá. Né? E isso a gente vai compreender então no decorrer da nossa aula. Mas são esses dois fatores que levam então a essa extrema dureza desse tecido. Então, essa extrema dureza apresentada pelo esmalte, ela está bastante associada ao alto teor de mineralização que ele possui. Se a gente for olhar a composição do esmalte maduro, ele vai ser formado em torno de 97% de conteúdo inorgânico. Então, um principal responsável aí por essa dureza, né, característica do esmalte. Ele tem somente 1% de material orgânico e 2% de água. Então, realmente, a estrutura inorgânica dele é bastante saliente. Essas porcentagens que está aparecendo na tela de vocês, dependendo da literatura que vocês lerem, ela pode ter uma certa variabilidade. Então, em vez de ser 97%, é 96%. Mas essa proporção, ela tende a se manter constante. E esse conteúdo inorgânico elevado, ele vai ser apresentado em todas as literaturas, porque é realmente uma característica importante do esmalte que ele realmente detém. Esse conteúdo inorgânico que ele apresenta é formado por fosfato de cálcio. E existem, na verdade, na natureza, diversos tipos de fosfato de cálcio, mas de uma forma geral, o fosfato de cálcio, ele tem presente na sua estrutura cálcio, fósforo e oxigênio, aonde dependendo da razão entre cálcio e fósforo, né, ele recebe uma denominação um pouquinho diferente e ele se organiza de uma forma um pouco diferente. No caso aqui do esmalte, que é o que a gente está lidando especificamente, o fosfato de cálcio ele vai se apresentar na forma de hidroxiapatita e vai ter aquela relação ali da fórmula química que está aparecendo para vocês, essa proporção de cálcio versus fósforo, que vai então dar a característica dele então de hidroxiapatita. Bom, e pode ser encontrado também dentro desse conteúdo inorgânico, além do fosfato de cálcio, a presença de outros íons, como estrôncio, magnésio, chumbo e fluoreto, caso esses íons tenham estado presentes no momento da formação da estrutura do esmalte. Bom, então agora que a gente já entendeu que o esmalte ele tem uma quantidade de conteúdo inorgânico muito alta e que contribui em grande parte para a dureza extrema que o esmalte tem, e também atrelando a isso
a percepção de que essa dureza extrema ela é necessária em função das forças que são exercidas em cima desse esmalte diariamente pela nossa mastigação, vem uma outra característica, que é, apesar de ele ter uma dureza extrema, o esmalte, por possuir essas características que a gente já falou agora, ele acaba sendo extremamente quebradiço. Essa característica de ser extremamente quebradiço acaba sendo amenizado em grande parte em função da dentina que está então acomodada sob essa estrutura do esmalte, permitindo que esse esmalte tenha uma dureza extrema, mas tornando ele menos quebradiço pela resiliência apresentada por essa dentina, mantendo assim a integridade do esmalte. Então, ainda dentro desse contexto da composição do esmalte, que agora a gente já sabe que é exclusivamente cristalina, sendo formada então pelo fosfato de cálcio, a hidroxiapatita, o esmalte, apesar dele ter a variação da cor de branco acinzentado, branco amarelado, na verdade ele é translúcido em função dessa composição dele. Essa translucidez, portanto, faz com que apareça mais ou menos da cor que está abaixo do esmalte. E quem está abaixo do esmalte é a dentina. E a dentina tem a coloração branca amarelada. Isso significa que um esmalte, quanto mais mineralizado, mais translúcido e mais ele vai expor então a cor da dentina. Ou seja, mais a gente enxerga a dentina subjacente. Então, por exemplo, em dentes permanentes que recém-erupcionaram na cavidade oral, a mineralização deles é menor do que aqueles dentes que já estão na cavidade oral por mais tempo. Nesse sentido, os dentes recém-erupcionados, eles têm uma mineralização menor e, portanto, há uma translucidez menor do esmalte. Com isso, a gente acaba enxergando menos a dentina subjacente e tendem a ser, então, dentes um pouco mais brancos do que aqueles dentes que já estão na cavidade oral erupcionados há mais tempo. Quando eles ficam mais tempo na cavidade oral, maior vai ser o processo de mineralização, maior vai ser a translucidez e mais então a gente enxerga a dentina subjacente. Então, além da translucidez, um outro aspecto que acaba modificando a coloração do esmalte que a gente observa na cavidade oral é a espessura do esmalte. Vocês podem ver nessas duas imagens que a espessura do esmalte na coroa, ela varia. Aonde a gente tem uma espessura maior do esmalte em regiões de cúspide ou nas bordas incisais, aonde para a região mais cervical começa a haver uma espessura bem menor de esmalte. Então, em locais onde eu tenho uma espessura de esmalte maior, eu vou ter uma dificuldade maior de enxergar a dentina subjacente. Em locais onde eu tenho uma espessura de esmalte menor, eu vou conseguir visualizar com mais facilidade essa dentina. Então, a translucidez e a espessura que o esmalte tem em determinadas regiões da coroa vai levar a gente a enxergar clinicamente a cor do esmalte.